Fala galera, Léo Souza da Hi-Tai falando aqui e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o porquê que eu uso a Fujifilm como minha marca principal de câmeras e você vai entender um pouquinho mais o porquê que eu uso essa máquina e porquê que a Fuji hoje se tornou para mim a melhor opção de câmera fotográfica híbrida. Bom, para começar o nosso assunto, eu preciso explicar para vocês que cada câmera, cada marca, cada fabricante tem seus detalhes, tem seu ponto forte, tem seu ponto fraco. E eu acho que a Fuji também tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, mas hoje, em 2023, para mim é a câmera que mais consegue me entregar um custo-benefício muito bom. Então, este é o primeiro ponto que eu preciso falar para vocês sobre o porquê que eu uso o Fujifilm hoje em dia como minha máquina principal. Então, primeiro de tudo, o motivo mais forte que eu uso justamente é o custo-benefício. A Fuji me entrega ali um set de câmeras muito interessantes, com preços a partir ali de R$4.000, R$6.000, câmeras boas para uso híbrido, nessa faixa de preço. E eu consigo também um set de lentes muito bom, tanto da Fuji quanto da Viltrox. São lentes muito boas, muito nítidas e com acabamento muito bom. E eu consigo ter um gasto bem pouco e me entregar uma qualidade muito boa também. O que eu consigo dizer para vocês sobre o uso pessoal da máquina? Primeiro de tudo, por que eu escolhi a Fujifilm como minha marca principal? Primeiro de tudo, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história na fotografia para você entender o porquê que eu estou usando a Fujifilm hoje em dia. Eu lembro que assim que eu comecei a trabalhar com filmagem, muito tempo atrás, na época ali das HD1000, da Panasonic, a gente usava ainda na época câmeras com Hi8, né? Então a gente usava fitas Hi8, fazia captura naquela época, então era uma qualidade bem basicona mesmo assim. Nem se falava ainda em usar câmeras fotográficas como câmeras para filmagem também. Então existiam as câmeras de fotografia, existiam as filmadoras e essa parte de câmeras híbridas nem se falava ainda naquela época. Então eu fui conhecendo aos poucos, né, foi mudando, depois parti para a Sony Z1, não sei se vocês conhecem, uma câmera que já usava mini DV, já filmava em Full HD 1080p, 1080i também, então tinha todos esses formatos aí que na época era o formato top que existia na época. Aí depois disso começaram a aparecer alguns filmmakers por aí usando máquinas fotográficas, porque até então as máquinas fotográficas não filmavam ou filmavam com uma qualidade muito ruim, não entregavam uma qualidade muito boa de filmagem. Depois de um tempo começaram a aparecer algumas câmeras que começaram a fazer filmagens muito boas e começaram a usar câmeras fotográficas como filmadoras também. Então, depois de um tempo eu comecei a usar ali a 6D, a 7D, câmeras direto para filmar eventos. Então eu trabalhava numa produtora de vídeo e nessa produtora a gente usava muito ali as câmeras para fazer filmagens, só que usávamos ainda muitas câmeras grandes, né? Então as câmeras menores assim a gente começou a usar depois de um tempo. Uma coisa que eu acho interessante das câmeras fotográficas justamente é o tamanho, né? Que o tamanho da câmera ajuda muito para você ir para os eventos, que eu lembro que antigamente a gente carregava a câmera no ombro e um pack de bateria aqui, bateria de moto, cara, para ligar os LEDzão que ficava, não era nem LED, né? Era luminárias mesmo, halogênicas, que ficava ali em cima. Então ali a gente usava bateria de motos, usava 2, 3 durante um evento. Então era um peso danado aqui na lateral no cinto, né? A gente usava um cinto onde essa bateria ficava pendurada aqui com a gente. Então era um negócio bem trabalhoso e é um baú cheio de equipamentos, luminárias de 1000, que quando ligava essas luminárias derrubava a energia de algumas casas de festa. Era um negócio meio complicado. Então por isso que a gente começou a usar câmeras fotográficas, justamente pelo tamanho, pela capacidade, né? São câmeras que aguentam um ISO maior, então entregam uma qualidade de vídeo também melhor. Então foi melhorando com o tempo e eu lembro que eu trabalhei muito com a minha câmera mesmo. A minha primeira foi uma T2i, uma T1i, desculpa. Foi uma câmera que eu usei bastante ali, mais para foto, né? Para vídeo eu comecei a usar a partir da T3i, para frente T3i, T5i. Depois eu parti também para 6D. Eu vi que teve um salto muito grande, né, da linha Rebel para a full frame da Canon na época. Mas eu lembro que depois da 6D
eu passei muito tempo usando ela ali para fazer vídeos, eu parti para a linha Sony. Aí eu vi um salto de qualidade ainda maior, utilizando a linha A da Sony, né, a A6000. Então eu usei a A6300, usei a 6500, testei a 6400 e a 6600. São câmeras que entregam uma excelentíssima qualidade de vídeo. São câmeras também que você pode usar com lentes tanto da Sony quanto da Sigma, então são lentes bem claras também, então vai te entregar ali um ganho enorme de qualidade de imagem. Eu lembro que eu comparava as imagens da 6D com as imagens da Sony, né, de imagens de vídeo, tá? De foto, a Canon, a 6D ainda era melhor. Mas imagens de vídeo, a Sony dava uma surra em muitas marcas por aí. E sem contar também o maravilhoso foco da Sony, que era fantástico, né? Aí quando eu comecei a trabalhar com a Sony, eu vi que as imagens realmente faziam muita diferença, eram imagens com a qualidade muito maior. E depois disso eu comecei a perceber que realmente estava na hora de aposentar a 6D, né? Tanto para foto quanto para vídeo, e começar a trabalhar, porque eu comecei a trabalhar muito mais com vídeo do que com foto. Então parti para a linha A da Sony, fiquei um bom tempo com a linha A da Sony. Depois de um tempo que eu fui trocar essa linha A da Sony, eu fiquei na dúvida, poxa, que câmera que eu troco? Eu continuo na Sony, eu vou conhecer outras marcas e tudo mais. E eu sou muito aberto quanto a isso, quanto conhecer marcas novas e conhecer novos equipamentos também. Eu tive acesso à GH5, né, da Panasonic. Cara, eu achei fantástica aquela câmera também, entregava uma qualidade de imagem assim superior, tá? Então quando eu fui fazer o teste com a GH5, eu vi que o Full HD da GH5 era bem superior ao da Sony também, né? Então eu já foi uma câmera que eu cogitei em comprar, até que então eu fui fazer alguns testes por aí e consegui ter acesso às câmeras da Fuji para filmagem. Aí que a ideia mudou bastante também. Então eu já tinha a ideia da Sony e da Panasonic, foi quando eu conheci a Fuji, me apaixonei totalmente pela marca. Por quê? O Full HD da Fuji, quando eu fui fazer um teste, eu vi que o Full HD da Fuji era topado ali, parecia um 4K de outras marcas, tá? Para mim, hoje em dia no mercado, o melhor Full HD que existe, sem dúvida, é o da Fuji. Ela entrega um Full HD muito acima da média, mesmo com um teste feitos com as imagens da Sony, né, que eu fazia antigamente. Quando eu coloquei Sony de um lado e o Full HD da Fuji do outro, eu vi que a Fuji estava muito acima ainda, integra uma textura muito maior, uma nitidez muito maior, um contraste muito bom mesmo, excelentíssimo, uma fluidez de imagem muito boa. Então assim, eu me apaixonei pelo Full HD da Fuji. É uma marca que entrega um Full HD muito acima da média, inclusive mais do que da Sony. Uma coisa que a Sony é imbatível, né, até hoje realmente, é o sistema de foco. Então se você precisa de uma câmera com sistema de foco excelentíssimo, que é impecável, é Sony. Não quer dizer que o foco da Fuji seja ruim, é só você saber trabalhar com ele, tá? Então ele trabalha de uma forma diferente, não é igual ao da Sony, mas é excelentíssimo. O foco da Fuji para fotografia também é excelentíssimo, não tenho nada a reclamar. Então é um ponto super positivo também aqui na Fuji, o foco, claro que não é igual ao da Sony, mas é excelentíssimo. Eu vejo gente reclamando que não sei o que, mas eu acho que são pessoas que não sabem usar o foco de forma correta, tá? Você tem que trabalhar de forma diferente com o foco na Fuji. E outra coisa também que eu preciso citar é que realmente essa câmera, ela é uma câmera leve, compacta, tem uma pegada até razoavelmente boa, tá? As mais novas melhoraram bastante. Isso daqui é uma Fuji X-T2, mas eu também usei muito tempo a XS10, que já tem uma pegada muito melhor. X-T3, X-T4, XH2, XH2S. Já testei várias câmeras da linha Fuji, inclusive aqui no canal tem vídeo de praticamente todas elas, tá? Então se você não viu ainda, dá uma navegada aqui no canal da Hightech, que você vai ver que eu testei todas as câmeras da Fuji. E eu posso dizer para você que é uma câmera que tem facilidades, são equipamentos que entregam facilidades que outras marcas não entregam. Primeiro de tudo, eu gosto muito do visual, tá? O visual da Fuji para mim é muito interessante, chama a atenção por ser um visual que ao mesmo tempo é discreto, é um visual que é retrô. Então é um visual assim que eu acho muito bonitinho, é um visual bem legal. Então é um design muito bacana mesmo, tá? Essas facilidades de esses dials que tem aqui em cima de ISO, controle de velocidade, controle de exposição,
né, os dials aqui da frente e daqui de trás para a gente mexer na parte de velocidade, abertura de lente e tudo mais. Isso é muito interessante, eu acho muito legal. Essas lentes da Viltrox já tem abertura diretamente aqui no corpo da lente, então você pode controlar a abertura de diafragma direto aqui na lente. Isso é interessantíssimo, são poucas lentes que vêm com essa opção aqui. Então a Viltrox na Fuji, para mim, é onde ela entrega a maior qualidade. Então são lentes super claras. Eu tenho aqui a 56, que ela é 1.4. Essa que está me filmando aqui é uma outra Fuji X-T2, tá? Inclusive você já pode ver a qualidade, né? Eu estou filmando em 4K 30 fps numa Fuji X-T2 usando uma lente Viltrox 1.4 23mm, tá? Então é uma lente com uma qualidade excelentíssima. O set de lentes na Fuji é muito barato de você comprar. Isso aqui são lentes de R$ 1.500 a R$ 1.800. Então são lentes super baratas. Tem aqui a 56, tem a 23, eu tenho uma 33mm da própria Fujifilm e também tem acesso a uma 13mm da linha Viltrox também 1.4. Então são lentes super claras, lentes que você em outras marcas, por exemplo na Canon, quando você vai comprar uma lente 1.4 na Canon, você pode separar de 6, 7 mil reais para cima, tá? Então são lentes caríssimas, principalmente as lentes RFs, né, atuais. Então foi um dos motivos também de eu ir para a Fuji, os preços das lentes claras e baratas. E um dos motivos de eu ter saído da Canon também e da Sony são os valores da lente. Claro que a Sony também tem as opções de lentes Viltrox e tudo mais, mas é como eu citei para vocês, o Full HD da Fujifilm é fantástico. Eu vou colocar aí na tela, enquanto eu estou falando aí, algumas imagens que eu faço com a câmera em Full HD para você ver o nível de qualidade. Eu estou filmando aqui em 4K, então eu estou esticando o Full HD para caber no quadro 4K aqui no YouTube, e você vai ver que mesmo esticando, não perde quase nada de qualidade do Full HD. Então, tá aí algumas imagens que eu tô passando aí para vocês. Vou colocar algumas fotos também que eu fiz com a Fujifilm. São fotos maravilhosas, cara. É uma câmera que hoje em dia me entrega o melhor custo-benefício, tá? Tudo é perfeito nela? Não. Então, coisas que eu preciso citar. Primeiro de tudo, bateria. Tá? A bateria da Fuji não é lá tão boa assim. É uma bateria mediana. Ela não chega a ser uma bateria ruim, mas é uma bateria mediana que poderia ser um pouquinho melhor, pelo menos aqui nessa linha da X-T2, X-T3 e a XS10, que usam a mesma bateria. Mas as câmeras mais novas têm bateria com a capacidade muito melhorada. Então a XH2, XH2S, X-T5, X-T4 já tem baterias bem maiores, aguentam muito mais tempo ali de uso, tá bom? Principalmente é o que uso para filmagem, então são baterias que também poderiam durar um pouco mais. Mas em contrapartida, são câmeras que eu posso usar Power Bank para trabalhar ali durante a filmagem, então eu consigo estender mais a vida útil da bateria durante uma filmagem, durante fotografia e tudo mais. Então são câmeras que têm seu lado negativo de um lado, mas tem o lado positivo do outro, que eu consigo compensar aquela falha que tem ali. Outra coisa que eu acho interessantíssimo aqui também na linha Fuji, o JPEG da Fuji, para mim, até hoje, foi o JPEG mais bem feito, de melhor qualidade. Eu estou colocando aí na tela agora uma comparação de um JPEG que eu fiz com a Sony A7 III e a Fuji X-T4. São dois JPEGs que eu fiz no mesmo casamento, tá? Então, eu vou botar aí os detalhes para você ver a diferença do JPEG da Fuji, da qualidade do JPEG da Fuji, da qualidade do JPEG da Sony. As duas estavam fotografando nas mesmas condições de iluminação, mesma quantidade de ISO e tudo mais. E o JPEG da Fuji é extremamente mais limpo e mais recuperável. Então são JPEGs que você consegue fazer um grau de recuperação muito maior, vale super a pena. Para mim até hoje, o melhor JPEG que existe no mercado, isso não é só eu que estou dizendo, vários profissionais que usam Fuji dizem a mesma coisa, que o JPEG da Fuji é o melhor JPEG que existe no mercado atualmente, então é incomparável, beleza? O RAW também é muito bom, entrega muita recuperação também, mas claro que o JPEG é o que se sobressai na linha Fujifilm.